Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E hoje estamos na série Acelerando a Aprendizagem. E o tema de hoje é como acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Sabe, muita gente tem algumas ideias equivocadas sobre o desempenho cognitivo das crianças com deficiência intelectual. Basicamente, nós vamos falar sobre isso hoje, né. Tem gente que fala o seguinte, ó: "Ah, ela é muito lenta, não se alfabetiza", ou, né, tem aquelas pessoas que vão empurrando, empurrando a criança, empurrando, empurrando. Quando eu digo empurrando, é passando de uma série seguinte, né. "Ah, mas ela tem TEA, não vai aprender? Ah, tem síndrome de Down, vai demorar para aprender?" Então vai empurrando a criança com um discurso que não dá mais, né. Por exemplo: "Ah, vamos esperar ela ficar madura, ela, amadurecer, crescer." Então isso tudo são coisas que a gente escuta. Ou, por exemplo: "Ah, é da síndrome, ela não aprende por causa da síndrome. Ah, ela tem TEA, deve aprender sozinho, né, sozinha. Olha, ela já está copiando tudo do quadro, já deve estar aprendendo." Então, esse tipo de ideia não dá mais. Isso é a ideia que sustentou, né, até, vamos pensar aí, os últimos dias, mas agora não dá mais, né, gente? Agora a gente tem que pensar em realmente fazer alguma coisa, pela criança com deficiência intelectual. Agora nós vamos discutir é o seguinte: por que a criança com deficiência intelectual é lenta para aprender? Por que ela é lenta? Olha, eu vou dizer para vocês, nós não podemos negar essa situação. Realmente ela é lenta, mas também a gente não precisa se conformar com isso. Então, quando vem um diagnóstico, parece que a gente se conforma. Ah, é autista, não vai aprender. Ah, é síndrome de Down, não vai aprender. Ah, tem isso, não vai aprender, não é mesmo? Então, assim, ó, essas crianças elas necessitam de uma intervenção. Por que que a gente agora mudou esse olhar, né? Por que que a gente está mudando? Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje nós temos a neurociência. E a neurociência é uma contribuição valiosa, certo? E ela oferece para nós uma estratégia valiosa de intervenção cognitiva, que é a mediação. Porque a neurociência ela coloca para gente como o cérebro funciona, certo? E como é possível modificar esse funcionamento. Então, a partir dessa nova compreensão, aquelas ideias anteriores que eu falei sobre que a criança não aprende, que ela tem que estar madura, que ela deve aprender sozinha, isso aí cai por terra. A criança com deficiência intelectual, ela apresenta algumas funções cognitivas deficientes. Essas funções estão muitas vezes vinculadas à memória, à percepção e o raciocínio. Então, assim, ó, eu queria que você gravasse bem isso, porque quando você for ver um laudo de uma criança, vai estar lá escrito, né, que ela tem deficiência na memória, na percepção e no raciocínio. E isso reflete diretamente no processamento cognitivo e o torna mais lento, né. Agora, nós podemos treinar essas funções cognitivas, como a memória. Nós podemos treinar a memória. Como é que a gente treina a memória? Mediando o critério de mediação de transcendência.
cada vez que eu faço a minha criança conectar aquilo que ela está aprendendo com alguma experiência anterior que ela teve, isso é transcendência. Ativa a mediação de transcendência, ela ativa diretamente a área do cérebro responsável pela memória. Então, por isso que eu falo, tem gente que acha que mediar é sair por aí fazendo pergunta, não é. Tem que ser perguntas que vão, aí olha a palavra, vocês não vão esquecer mais de mim, cutucar, vai lá, vai estimular aquela área, evocar aquela área do cérebro responsável pela memória. Por exemplo, a criança é mais lenta porque tem a deficiência e ela tem problema na percepção. Ok, mas isso é treinável. O que é treinável na percepção? Porque nós temos que sair da percepção visual para ir para uma percepção clara e precisa do detalhamento que está vendo. E isso é algo que a gente pode trabalhar a partir da função cognitiva de entrada da informação. Cada vez que você explora alguma coisa com a criança, você está ativando uma função cognitiva de entrada. O raciocínio, todos eles, tá? Hipotético, analógico, lógico, transitivo. Quando fala raciocínio, são todos os raciocínios. Esses raciocínios, eles são trabalhados pelas operações mentais, cada um deles de modo gradativo, começando lá pelas operações mais simples, como identificar, classificar, comparar, que são mais simples, e vão para um nível mais complexo, que é raciocínio transitivo, inferencial, lógico, analógico, certo? Então, há um aprendizado aí. Então, cada vez que você vai treinando uma dessas operações mentais, você vai fortalecendo esse cérebro e tornando ele mais rápido. Ou seja, você consegue acelerar a aprendizagem das crianças. Agora, uma outra coisa importante, que é o seguinte: além de você trabalhar com a mediação para fortalecer a memória, fortalecer a percepção e o raciocínio, quando a criança está lá dentro da escola, uma coisa que é básica para ajudar ela na compreensão, na realização de uma tarefa, é você trabalhar com o currículo adaptado. Então, veja bem, vou mostrar para vocês, até essa tarefa eu já mostrei em outras lives, mas é interessante porque hoje mesmo eu estava conversando com as minhas mediadoras sobre adaptação de material. E olha só, essa tarefa aqui, que foi enviada para uma criança do 5º ano, que não é alfabetizada, vejam bem, foi mandada para uma pré-adolescente ou criança, se for o caso, do 5º ano, como uma tarefa adaptada. Quero dizer para vocês, não vou falar nem da tarefa em si, do conteúdo, que eu já acho infantilizado, mesmo para alfabetizar. Mas a forma como foi apresentado, desse jeito, é muito complicado para uma criança que tem deficiência. É muita coisa numa folha só. Então, o que a gente deve fazer? Deve separar, ó. Cada questão deve vir numa folha separada. Ó. Cada questão deve vir numa folha separada. Por quê? Porque a criança vai ver no final que ela conseguiu tudo. Uma de cada vez. No caso de uma criança com TDAH, por exemplo, ela fica doidinha, não é mesmo? Por quê? Porque ela não sabe qual fazer, qual olhar. Então, isso dificulta muito a concentração, a atenção, gera ansiedade, muita ansiedade, e acaba não realizando a prova. Agora, vamos pensar numa outra situação assim, ó. Uma criança com paralisia cerebral, né? Porque essa tarefa aqui foi enviada para casa para uma criança com paralisia cerebral, como uma atividade adaptada. Então, há algum problema aí, vocês não acham? Tá algum problema. Quando a mediadora, né,
quando a mediadora trabalha com a criança com deficiência intelectual, ela não trabalha a atividade em si, ela trabalha o detalhamento daquela atividade antes. E com isso, ela vai trabalhando a percepção clara e precisa. E com isso, acelera a aprendizagem dessa criança. E aí dá condições para que ela venha se alfabetizar. Por quê? Eu não posso somente entregar o Caio e o caracol e dizer que Caio e caracol são iguais. E depois um monte de outras palavras que não têm esse som. Ou está escrito Caio, está escrito caracol. Então, só por memória visual, percepção visual, eu vou riscando os quadrinhos. Gente, isso não é alfabetização. Isso não colabora. Agora, se você quer realmente acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual, você tem que aplicar o método fônico mediado. Então, na palavra caracol e na palavra Caio, há todas essas letras, a combinação dessas letras. E nós vamos treinar o som de cada letra dessa e depois formar as palavras. Aí sim tem sentido, certo? Então, assim, ó, é importante que você compreenda o que é alfabetizar mediando. Assim, vamos pensar, né, que você tem que entender que a mediação é uma ação que mobiliza e corrige as funções cognitivas. E nós temos funções cognitivas de entrada da informação, de elaboração da informação e de saída da informação. Numa criança com deficiência intelectual, algumas dessas funções de entrada, de elaboração e saída não estão funcionando de forma adequada. Por isso que ela tem esse diagnóstico de deficiência intelectual, né? Então, não é a criança que é deficiente intelectual, são as suas funções cognitivas, que envolvem a memória, a atenção, a percepção, a motivação. Imagina uma criança recebendo essa tarefa aqui em casa, que motivação ela tem se ela nem escrever consegue porque ela é paralisada cerebral? Ela não tem coordenação motora para isso, não é mesmo? É muito difícil, ela tem, e olha que ela tenta, essa menina, que eu estou aqui, né, na minha, fazendo transcendências aqui, que eu estou lembrando, é uma menina que se esforça muito em escrever. Então, assim, ó, qual é a motivação? Para onde? O que ela vai ligar isso aqui com outra tarefa? Então, gente, tem algo errado aí, né? Que generalização essa criança vai fazer? Como é que ela vai pensar sobre essa tarefa? Então, assim, ó, a mediação cognitiva, ela é uma ação sempre intencional e planejada. Então, a mediadora, ela seleciona, ela organiza o estímulo. Então, se o estímulo são essas tarefas, beleza? Então, eu vou apresentar uma de cada vez, né? Vou apresentar uma tarefa de cada vez, certo? Vou explorar todo esse estímulo. Imagina aqui essa página que é colorida, eu vou, então, mediar todo esse contexto, fazer o som de cada letra dessa, e aí ver as letras que estão faltando. Aí muda tudo, né? A mediadora, ela dá para a criança uma experiência com sentido e com significado. Por que é importante ela aprender sobre simpatia, paciência, delicadeza? O que é importante ela fazer? Então, a criança só tem que fazer? Só reproduzir? Não! Ela tem que pensar sobre o que ela está fazendo. E esse é o papel da mediadora. Por isso que realmente a gente modifica a estrutura cognitiva, né? Na mediação, você tem uma criança interessada, motivada, porque a maioria de vocês, se são mães, já escutaram isso. Ah, ele não presta atenção. Ah, ele não para. Ele não se concentra. E se você é professora,
você às vezes vê que a criança não se concentra, que ela é impaciente, não é mesmo? Então, como é que nós vamos obter essa atenção da criança? Como? Com a mediação. Por quê? A mediadora ela vai fazer perguntas para direcionar a atenção da criança. E o que mais que você viu? O que mais temos nessa folha? Ah, e como é que são essas duas flores? São iguais? São diferentes? Então, quer dizer, você está direcionando o tempo todo a atenção da criança para aquela tarefa. Então, o estímulo fica potencializado. E aí a gente garante essa atenção, essa motivação. Ah, mas como é que eu vou fazer isso numa sala inteira? Existem estratégias para fazer com a sala inteira. Tem várias mediadoras mediando a sala inteira, certo? Mas geralmente a criança com deficiência, ela tem uma tutora, né? Uma tutora, outros chamam de mediadora, que não é mediadora, né? Ou uma professora, uma segunda professora, uma auxiliar, seja lá o que for. Essa pessoa poderia estar fazendo essa função de mediar. Quando você inicia uma mediação, vamos pensar assim, ó, comecei a mediar. Gente, é incrível que nas primeiras semanas, nas primeiras intervenções, você já observa alguns sinais diferentes nessa criança, seja da atenção, seja da argumentação, seja da própria pergunta. Isso nas primeiras semanas. Aí no meu Instagram tem um monte de depoimento aí, ó, para você ver, certo? Mas o que eu, enquanto formadora de mediadoras, o que eu percebo, né? Porque geralmente elas fazem pequenos vídeos, mandam para mim, das crianças, para eu analisar e orientar. O que eu vejo? O que melhora com a mediação? Primeiro é a concentração, tá? Então, a concentração é essa capacidade que a criança tem de focalizar a sua atenção numa determinada tarefa, num determinado estímulo. Então, a mediação, ela vai trabalhar esse eixo, concentração. E isso ajuda na criança com TEA, ajuda na criança com TDAH, na criança com TOD, na criança com síndrome de Down e na criança com dislexia. Isso é fabuloso, né? Outra coisa que daí eu chamo como se fosse uma energia. A mediação ela vai revelando um esforço motor mesmo, sabe? Que está na expressão, está na face da criança. Eu falo motor porque mexe, a criança fica mais sorridente, ela fica mais arregalada, ela fica olhando para você, esperando você fazer uma pergunta para ela. Coisa maravilhosa, gente. Não fica assim, olhando para o infinito, né? Não é. Outra coisa que eu percebo também, nos vídeos que eu recebo, é que assim, ó, você vai mediando e você vai aumentando a complexidade e a criatividade, tá? Essa criança, aos poucos, ela vai exigindo da própria mediadora que a mediadora pergunte para ela coisas da atividade. Então, é como se eu gostasse daquele processo cognitivo, eu gostasse de pensar. E isso aumenta realmente a complexidade, né, das redes, das conexões neurais. Isso é muito importante. Outra coisa também é que eu vejo a postura. A postura. Eu analiso bem, né, os primeiros vídeos, os vídeos mais atuais. Então, assim, primeiro a criança toda estarrada na cadeira, cabeça baixa, segurando a cabeça. Hoje já estão. Mudar a postura. Mudar a postura. Elas não ficam mais assim, vagando, né? De um ponto para o outro, sem olhar para você. Elas ficam com o olhar mais atento. É um olhar mais intenso.
Olha, interessante é quando você faz a mediação de uma história, por exemplo. Então, quando a história é contada, isso você pode fazer com uma criança com TEA, por exemplo, né? Daquelas assim, que não verbaliza, só fica com o seu brinquedinho, meio isolada. Então, quando você começa a mediar para ela começa a se encantar, certo? Pelo que tem na história, pelos sentimentos, pelo humor, pelas expressões faciais que aparecem nos personagens. Olha que maravilha! Uma outra coisa também que eu percebo com a mediação é a persistência. Então, assim, a criança ela fica concentrada por um período bem maior, tá? E que isso, como a gente está com essa ideia de gerar necessidade do pensar e treinando isso cognitivamente, você vai ver que a criança, ela gosta e ela quer, ela fica persistente. Ela diz assim, ó, faz pergunta, pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo. Então, isso é muito bom, né? Porque cada vez que você faz uma pergunta, é como se o cérebro dela fizesse uma reviravolta, né? Começasse um movimento para dar uma resposta. Mesmo que a criança não verbalize, por exemplo, tá? Aí você pode usar, né, material alternativo, desenho, pintura, expressão, palavras, não importa. Ou mesmo só observar o visual, né? O que a criança olha, o que ela quer, o que ela deseja. E também, que é o melhor para nós, conforme você vai mediando, a criança, ela amplia a sua precisão. Então, ela vai construindo argumentos mais precisos. Não é mais só aquela palavra ou aquela frase. Ah, vamos ver a frase da menina. A menina é bonita. O sol está quente. Esse tipo de frase, muito curtinho, é empobrecido, não é mesmo? Então, a criança, com a mediação, ela começa a ampliar essas frases, sejam verbalizadas ou escritas. Por quê? Porque ela tem argumento, ela pensou sobre, tá? Gente, a mediadora, ela dá uma atenção especial aos detalhes, certo? E por último também, eu quero falar aqui das reações que envolve o tempo. O tempo que a criança leva para dar uma resposta mediada. O tempo é muito rápido, tá? O tempo é muito rápido. Por quê? Porque ela está motivada. Então, isso acontece muito mais rápido, né? E aí, o que nós temos de consequência disso tudo? Satisfação. A criança começa a aprender, a gostar de aprender. Olha que loucura, né? Porque a gente vai para a escola para aprender. E às vezes lá na escola a gente não aprende. Então a gente não se sente satisfeita. Pelo contrário, não é mesmo? Aí quando a criança com deficiência começa a perceber que ela sabe pensar e que isso é prazeroso, há uma satisfação, certo? Um sentimento de satisfação. Que maravilha, não é mesmo? Isso tudo acontece quando a gente faz mediação. Especialmente quando a gente trabalha o processo de alfabetização usando o método fônico mediado. É aí que a gente acelera a aprendizagem das nossas crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Espero que isso que eu falei agora tenha sentido para você, tá bom? Eu quero falar também assim, ó, tem uma diferença muito clara em eu acreditar que a criança é lenta e não fazer nada, certo? E eu acreditar, saber que a criança com deficiência intelectual é lenta, mas eu posso mediar. Então, há uma diferença muito grande. Você entendeu a pergunta que eu te fiz? Então, uma coisa é eu acreditar que ela é lenta, né? E não fazer nada. Outra coisa é eu saber que ela é lenta
e mediar. Mediar as funções cognitivas, essas funções que estão deixando a criança lenta. Então, o resultado é claro, o resultado é a aceleração da aprendizagem. Se eu começo a mediar, eu começo a perceber que essa criança com deficiência intelectual aprende. E aí eu vou dizer para vocês, assim, vem um sentimento lá dentro, tá? Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Como que eu não vi que ela sabia essas coisas? É doloroso. É doloroso para quem fica esperando um dia, né, a criança aprender. Então, assim, ó, a nossa criança com deficiência intelectual, ela passa de uma situação de passividade, de espera, de anulação diante da exposição direta. Ah, vai brincar, vai preencher essa folha. Inclusive, uma das minhas mediadoras mandou a prova. Uma criança com paralisia cerebral que não está alfabetizada, fizeram uma prova que é com bastante questões. O que a criança fez? Riscou a prova toda. Ah, é deficiente, não sabe nada. Tenho certeza que se a prova fosse adaptada, questão a questão, usando imagens, por exemplo, ou na oralidade, perguntar as questões de forma oral. É possível? Eu tenho certeza que a criança teria um bom desempenho. E ainda mandar essa prova arriscada para casa, como se você falasse para a mãe, ó, aí, ó, não sabe nada. Não é mesmo? É doloroso. Então, profs que me seguem, não façam isso, né? Vamos aprender a mediar aí no sentido adaptar pelo menos as provas, adaptar o conteúdo e adaptar não é infantilizar, não é mesmo? Então, assim, ó, a gente tem que sair, tirar essa criança dessa situação de passividade diante dos estímulos de forma direta, né? Para uma aprendizagem mais significativa, mais pensada. Quando a gente faz a mediação, você trabalha exatamente com motivação, que às vezes a criança não tem mais, com o sentimento de competência, que é assim, eu sou capaz, e com a regulação do comportamento. Sabe o que acontece? A nossa criança é boazinha, com deficiência intelectual, ela é boazinha, tá lá, aí o tempo vai passando, ela vai enchendo o saco de ficar na escola não aprendendo nada, daqui a pouco ela já vai começando a ficar impaciente, já vai querer sair da sala, e depois, daqui a pouco, já começa a ser mais agressiva, a gritar na sala, porque ela tem que... Ninguém dá voz e vez para ela, então ela tem que se manifestar. Essa é a realidade, gente. Então, chegou uma criança com deficiência, tem que ser bem acolhida, tem que ser mediada, e a gente ensinando essa criança gradativamente. Eu não vou esperar que um dia ela aprenda sozinha. A aprendizagem não é assim, do além. Tem que alguém que ensine. Gente, é muito complicado isso tudo que eu estou falando para vocês, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. O que eu estou falando para vocês é de coração. É porque a gente tem que mudar essa situação. Por isso que eu falo aqui para vocês tudo isso, sabe? Eu estou no chão da escola. Estou no chão da escola. Eu sei o que é preconceito, eu sei o que é inclusão. Eu sei. Eu sei o que é alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Mas eu também sei o quanto elas merecem ser alfabetizadas, merecem aprender, merecem ser felizes na escola. E é isso que eu luto, dia a dia. Veja bem, algo precioso da mediadora é trabalhar com a criança com deficiência intelectual a mediação de transcendência. Tá? Para mim, é o elemento chave. Por quê? Porque ativa a memória e conecta a criança a músicas, a festas, a eventos, a experiências anteriores que ela teve. Uma outra mediação é a mediação do sentimento de competência. Quando a gente começa a mediar, a criança começa a perceber que ela pode pensar. E aí ela começa a construir uma autoimagem mais positiva de si, né? Isso ocorre por causa da mediação.
que ela sempre vai utilizando alguns comentários, vai fazendo feedback, vai incentivando essa criança, vai esperando o pensamento organizar. Como é que uma mediadora espera uma resposta de uma criança? É 5 dias? Não, é fazendo outras perguntas para ajudar ela a organizar esse pensamento e depois dar uma resposta, né? Tudo isso é muito, muito bom, tá? E assim, ó, você sabe que as crianças com deficiência intelectual, por terem experiências muito intensas de fracasso, tá? Elas são particularmente propensas à frustração, à ansiedade, ao medo, à angústia. Isso tudo é agravante. Então, não é da deficiência, é do contexto que essa criança está vivendo. Se ela está diante de uma situação que é o tempo todo frustrante, é complicado, né? Ninguém gostaria. É só você se colocar no lugar dessa criança. Olha, às vezes eu sou criticada lá na minha escola porque eu acolho as crianças. Todd, Teia, tão com... saíram fora do esquema, né? Ou agressividade, ou gritar, ou falar alto, sair da sala. Eu abraço e acolho a todos e tento fazer de tudo para voltar ela para a sala. Por quê? Porque é importante, eu tenho que regular esse comportamento dessa criança, eu tenho que dar a chance dela se expressar, e ali ela está se expressando que alguma coisa não está legal, só que às vezes a professora não compreende isso, né? E é engraçado que hoje eu peguei, né, nosso alunozinho lá com o Todd, fora da sala, junto com a auxiliar dele. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo aí? Olha que essa criança, ela veio para a nossa escola e a mãe trouxe, porque já estava em outra escola, e na escola eles forçavam ele a dormir e ainda apagavam todas as luzes do quartinho, que as crianças ficavam dormindo. E ele chorava direto, então ela trouxe para nós. Então, hoje, essa criança ela não gosta de meditação. Então, cada vez que a professora fazia uma meditação, ela entrava em pânico. Gritava, chorava, batia com o pé na porta. Agora é o acordo, é o seguinte, enquanto todo mundo está meditando, ele pode sair junto com o auxiliar pela escola, ou sentar num banco, aguardar, porque ele não gosta. Então, eu prefiro muito mais tirar essa criança nesse momento, daquela atividade que ele não gosta, do que ele ter um surto e ficar chorando durante horas, ou ser agressivo com algum outro colega, ou mesmo com a professora. Pequeno ajuste, mas que vai regulando o comportamento. Hoje ele diz, ó, não quero meditação, eu não gosto de deitar, eu não gosto de dormir durante o dia. Ok, simples. Não sei se você concorda, mas para mim, eu prefiro muito mais esse acolhimento, porque daí ele passa a tarde inteira fazendo tarefa, escrevendo, participando, senão é aquela loucura para a professora, chorando, gritando, derrubando carteira. Então não vale a pena, né? Então a mediadora ela tem essa função de mediar e controlar, regular o comportamento da criança. Então hoje ela sabe, é meditação, então eu posso sair? Porque a meditação é uma postura da criança. Não é eu, não sou eu, não é a professora, não é auxiliar. A própria criança já regula, ela sabe que ela não gosta, que ela vai gritar. Então ela sai, pede para alguém passear com ela, andar com ela, ou ela vai na minha sala, seja onde for, tá? Gente, olha, com a mediação, certo? Você trabalha todas as funções executivas, conativas, que são aquelas que envolvem a questão emocional, regula o comportamento, porque você ensina essa criança a pensar antes de agir. Isso que a gente faz, regular. Isso ocorre com a mediação, né? A mediação, ela pode ser verbal, mas ela também pode ser com o toque físico, porque eu já trabalhei com paralisados cerebrais durante muito tempo na APAE. Então, os meus alunos, eles eram
PC, paralisados cerebrais, dependentes e adolescentes. E não verbalizavam. Então, é muito, muito, muito. Então, eu usava muito toque, usava a expressão do meu rosto, usava imagens, certo? Para mediá-los. Usava símbolos, usava muito música, sinais, né? Então, assim, ó, todos os critérios de mediação vão ajudar você a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Agora, por que é importante mediar o processo de alfabetização? Por que é importante mediar? Não é só fazer as letrinhas, não. Tem uma grande diferença entre saber o nome da letra e saber o som da letra. A gente só escreve com o som da letra, a gente lê o som da letra e a gente escuta o som da letra. Não é com o nome da letra. Aí tem mãe que diz assim, ó, meu filho já sabe todo o alfabeto, mas ainda não sabe juntar. Aí eu vou lá e faço a avaliação da criança. Lê para mim qual é o som que tem essa letrinha. A, B, C, D. Então não é som, é nome. E aí, quando a criança sabe o nome todo do alfabeto, ela não consegue juntar, porque a gente não junta som de nome. A gente junta o som. Então, cada vez que você trabalhar uma letra do alfabeto, você tem que deixar claro para a criança qual a sua intencionalidade, para ela se sentir recíproca. Outra coisa é você fazer transcendências, certo? Transcendências sonoras. Então, você vai. Outra coisa também que é importante é você ir construindo com a criança um significado sobre aqueles sons. Ela tem que perceber que a gente usa o som para escrever, para ler, certo? Quando você faz a mediação, você gera a necessidade da criança compreender o mundo letrado. Você pode estar perguntando, mas como é que eu faço isso? Olha, nós podemos utilizar várias estratégias, porque com aquela ideia de que a criança com deficiência intelectual é lenta, certo? Então, para acelerar o processo de aprendizagem ou a alfabetização, você vai utilizar algumas estratégias que geralmente eu uso e eu tenho certeza que você, professora, você também usa. Então, por exemplo, eu uso o jogo, mas o meu é jogo mediado. Entendeu? É jogo, mas é jogo mediado. É produção textual, mas é produção textual mediada. Ah, é uma dinâmica de grupo. É dinâmica de grupo mediada. Depois da dinâmica de grupo, a gente vai pensar sobre. Ou pensa antes, ou pensa durante, ou pensa depois. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já mediei até aquela brincadeira do gato e o rato. Nós brincamos do gato e rato, depois nós sentamos para discutir quem é o gato, quem é o rato, por que ele é gato, por que ele é rato. Certo? Quem corre atrás de quem é fraco, quem é forte, quem é esperto. Você acha que depois de brincar, depois de mediar, essa brincadeira ficou igual? Não ficou. Ela foi potencializada. Foi apenas um estímulo. Então, eu posso alfabetizar mediando com uma lista de supermercado, com escrita espontânea, com um bilhete feito para os amigos, os próprios jogos eletrônicos. Há um grupo bem grande no Brasil que utilizam a mediação cognitiva junto com as tecnologias. Para você ver o quanto a mediação é fundamental, né? Então, assim, o que é importante você saber? Importante você ter clareza no estímulo que você está escolhendo, porque esse estímulo é a sua estratégia. Mas a estratégia maior que você tem que usar é a estratégia mediada. Então, se eu uso um jogo, eu vou usar o jogo mediado. Vamos pensar o seguinte, assim, ó, a mediação não é para mim, é para quem estuda neurociência. A mediação
é a única forma, tá, de fazer a criança pensar. É a única forma. Não tem outra. No mundo inteiro não tem outra. Tem técnicas para reproduzir, para copiar, para ter letra bonita, para tentar se alfabetizar com algumas palavras inteiras, certo? Agora, para aprender a pensar, só a mediação. Não tem outra. Quando eu vou trabalhar com mediação, a questão principal mesmo não são as perguntas que eu vou fazer. Antes de eu fazer a pergunta, eu tenho que compreender, pegar o estímulo. Ok, essa folha. Isso vai ser meu estímulo. Eu vou trabalhar essa folha com as crianças. Beleza. Então, eu vou fazer o mapa cognitivo. O que é o mapa cognitivo? Tem gente que diz assim, ó, tu faz mapa cognitivo de criança? Não. O mapa cognitivo não é da criança, é da tarefa. Por isso que o mapa cognitivo não é um teste cognitivo. É a mediadora olhar para essa tarefa e ver quais as funções cognitivas e operações mentais e que critérios de mediação eu posso usar a partir dessa tarefa. E aí eu tenho a minha criança. Ah, minha criança tem problema de percepção. Opa, será que essa tarefa aqui que eu fiz o mapa, ela consegue me dar consistência para trabalhar essa função cognitiva? Não, então não vou usar. Vou escolher outra. Então, esse é o grande diferencial. Por isso que realmente a mediadora acelera a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Por quê? Porque não é só fazer, é um fazer planejado, intencional, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje, certo? Gratidão imensa, muita gratidão e sucesso para todas nós, não é mesmo? Um beijo.